palestra de hoje tem como tema o Evangelho e suas predições. Está relacionado com previsões ou conhecimentos do futuro. No livro A Gênese, capítulo 16, Teoria da Presciência. Dom da predição nada tem de sobrenatural. Ele se funda nas propriedades da alma e na lei das relações do mundo visível com o mundo invisível. Uma faculdade que pode se desenvolver providencialmente em casos de perigo, grandes calamidades ou revoluções. O encarnado possui em menor grau, porque o espírito tem maior agudeza de visão moral e compreende mais facilmente as coisas extramateriais. A faculdade inerente ao estado de desmaterialização do espírito. A extensão e a penetração da vista são proporcionais à depuração e elevação que alcançou. Espíritos inferiores têm visão limitada porque dificilmente podem se afastar do globo onde estão e a grosseria do seu perispírito vela as imagens como um nevoeiro. Pessoas dotadas da faculdade de prever podem ter conhecimento do futuro através do sono, dupla vista, estado de vigília ou sonambulismo. Eles veem os acontecimentos como desenhados num quadro. Eles podem ser chamados, então, de fotografias do pensamento. A alma se desprende e adquire, em grau mais ou menos alto, as faculdades de espírito livre. Se for adiantado como um profeta, recebe missão especial e poderá revelar no mesmo instante ou conservar lembrança ao despertar. Se tiver que permanecer secreto, esquecerá ou guardará intuição que o guie instintivamente. Todos os eventos futuros para o homem da Terra são o presente para o espírito, que poderia dizer com certeza o que acontecerá em determinada época. Se não revela, é porque poderia ser prejudicial ao homem o conhecimento do futuro por influenciar no seu livre-arbítrio, paralisando o trabalho que deve executar para o seu progresso. Conservar desconhecidos o bem e o mal constitui uma prova para o espírito. O homem deve trabalhar para o progresso geral. Certos acontecimentos devem surgir por sua cooperação. Ele pode pressentir esses acontecimentos para encaminhá-los e estar pronto para agir quando for a hora. Para isso e por isso, Deus permite o conhecimento com finalidade útil. Acontecimentos da vida são consequência do modo de agir de cada um. De acordo com capacidades e habilidades, terá êxito. Cada um faz seu próprio futuro, que não está sujeito a fatalidades. Por isso, conhecendo o caráter de alguém, facilmente pode-se predizer seu futuro. Acontecimentos com interesse da humanidade são regulados pela providência divina. Quando uma coisa está nos planos de Deus, ela se cumpre. O homem tem liberdade de cumprir ou não a missão confiada e aceita voluntariamente. Se não fizer, perde os benefícios e assume as responsabilidades do atraso de sua negligência ou má vontade. Se ele for obstáculo, Deus pode afastá-lo com um sopro. Os espíritos podem nos avisar dos acontecimentos se convier que sejamos avisados. Predições avisam sobre as coisas futuras, pessoais ou gerais, quando necessário. Os espíritos que informam agem como conselheiros ou amigos na medida de sua perspicácia. São como advertências. Ainda no livro A Gênese, mas agora capítulo 17, as predições do Evangelho, ninguém é profeta em sua terra, em Mateus 13. Vindo à sua terra natal, instruía nas sinagogas.
Tomados de espanto, diziam: de onde veio essa sabedoria e esses milagres? Não é o filho daquele carpinteiro? Não se chama Maria, sua mãe? Seus irmãos não estão entre nós? De onde vêm todas essas coisas? Um profeta só não é honrado em sua terra e em sua casa, disse o amado Mestre Jesus. Ele não fez lá muitos milagres devido à incredulidade de todos. O hábito de se verem desde a infância estabelece igualdade material entre os homens, fazendo a maioria se negar a reconhecer superioridade moral num de quem foram companheiros que saiu do mesmo meio, cujas primeiras fraquezas testemunharam. Quem se elevar acima do nível comum está sempre em luta com ciúme e inveja. Os que se sentem incapazes de chegar à altura esforçam-se para rebaixá-lo com calúnia, difamação e maledicência. Será assim enquanto os homens não compreenderem sua natureza espiritual e avançarem moralmente. Muitos tiveram obras de real valor em vida e foram mais apreciados depois de sua morte. Jesus verificou que sua palavra tinha menos autoridade sobre os seus que o desprezavam. Preferiu pregar para quem o escutava e inspirava simpatia. Isso também acontece aos espíritas. Devemos nos queixar de que nossos companheiros não nos tratem melhor do que os de Jesus o tratavam? No livro A Gênese, capítulo 18, Sinais dos Tempos, dizem-nos: são chegados os tempos marcados por Deus em que grandes acontecimentos se darão para a regeneração da humanidade. O planeta é submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos. A Terra se transforma para ser habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, senso moral e abrandamento dos costumes. Os homens necessitam elevar os sentimentos, destruindo tudo que superexcite orgulho e egoísmo. Uma nova ordem tende a se estabelecer, com geração formada de elementos mais depurados, com ideias e sentimentos diferenciados. Das lutas de ideias surgirão os graves acontecimentos preditos. As mudanças acontecem quando surgem homens novos, ou seja, regenerados. A humanidade adulta tem novas necessidades, aspirações mais elevadas. Com o período de transformações ou crescimento moral, onde a fraternidade e a fé serão a base da nova ordem social. O progresso intelectual que serve para regenerar e o moral que assegura a felicidade, fazendo reinar a paz. Reformas úteis fundam instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras por iniciativas de homens predestinados à regeneração, onde a meta é a caridade, a fraternidade e a benevolência. Esta nova geração que busca a realização de ideias humanitárias compatíveis com seu grau de adiantamento. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Nós devemos buscar informações sobre o futuro? Tudo o que não sabemos é porque não devemos saber. Deus permite que alguns acontecimentos sejam revelados apenas com finalidade útil, nunca para satisfazer nossa curiosidade.
Conservar desconhecidos o bem e o mal faz parte de nossas provas, para que possamos exercer nosso livre-arbítrio e provar para nós mesmos o quanto evoluímos. Cada um traça seu próprio futuro, seu próprio destino, e deve estar ciente dos esforços, das escolhas e do caminho reto onde deve caminhar para retornar jubiloso. Por outro lado, uma outra reflexão também cabe. Nós já estamos vivendo novos tempos para grandes acontecimentos da regeneração? Basta observarmos jovens, crianças, com ideias novas, ideias que podem nos chocar, mostrando o quanto precisamos de discernimento e atenção para educá-los, para conduzi-los. Precisamos de trabalho árduo e fé para encaminhá-los adequadamente no bem, permitindo assim o verdadeiro avanço da humanidade. Espíritos mais aperfeiçoados que reencarnam e precisam do apoio dos pais, do afeto de toda a sociedade para que possam facilitar o processo de transformação da nova era. Conscienciosos de nossa atuação entre eles, sejamos a base forte que coopera com exemplo e contato. Sempre tendo a certeza, meus irmãos, de que quando um ampara o outro, nós conseguimos realmente passar por estes momentos de transição muito mais tranquilamente. Nós esperamos que de alguma forma tenhamos acrescentado em vossos estudos. Agradecemos humildemente a atenção de todos. Eu agradeço ao mentor Erasmo Gurgel pelo trabalho edificante e peço ao Pai ilumine as nossas casas e as nossas famílias. Permita que nós possamos utilizar este vaso físico, este vaso sagrado, conscienciosos de nossa participação no mundo, que nós possamos nos envolver mais com paz, com solidariedade, com fraternidade, permitindo que uns e outros possam evoluir. Que nunca nos falte, Senhor, a fé e o amor que nós temos por Ti. Graças a Deus, graças a Jesus.